Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2. Acharam aí? Sim. Só a Thaís achou. Na Bíblia da Emily não tem Pedro. Minha já estava em 1 Pedro 3. Aí ficou fácil, né? E o da Emily não O tem. tá falando aqui, ó. Pessoal. A Bíblia da Emily não tem 1 Pedro? Achou? Achei. Quê? Achou? 1 Pedro, Tá capítulo faltando o 2. pessoal ali. 1 Pedro 2, só isso, né? Ei, escola bíblica dominical, hein? Acho que esse aqui. Ó, Já achou, pode ir? a palavra de Deus diz assim: portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crer e ser salvos, pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor, vocês também como pedras vivas, deixando que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal de alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas diz: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Respeitem todas as pessoas,
amem amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Amém? Amém. Eu li do versículo 1 até o versículo 17. É interessante aqui, no finalzinho desse texto, ele fala assim, no versículo 16: vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus. Ele está falando que, primeiramente, nós somos livres em Deus, nós podemos fazer todas as coisas. Mas assim como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. E aqui Pedro ele fala assim, vivam como pessoas livres, porém não usem a liberdade para encobrir o pecado. Não use a sua liberdade para encobrir o pecado. Não é porque você é livre para fazer que você deve fazer certas coisas. Independente do que seja essas coisas, não é porque você é livre que você deve fazer. Antes, vivam como escravos de Deus. Porque o escravo, ele obedece independente da motivação do seu patrão, da motivação do seu senhor. Independente da motivação do seu senhor, o escravo ele obedece. Amém? Amém. No versículo 1, ele diz assim, portanto abandone tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Primeiro no versículo, ele está falando assim, olha, abandone tudo o que é mal em você. É interessante, ontem eu estava contando para a Thaís a reação de um homem, ele é motorista de ônibus, e ele estava muito preocupado porque ele estava de férias, nesse período de crise aí, ele estava de férias, e ele vai voltar a trabalhar, amanhã ou na terça-feira ele vai voltar a trabalhar. E ele me falou assim, olha, tem 12 pessoas, 12 amigos meus que são motoristas também de ônibus, e 12 amigos meus estão com coronavírus. A maioria deles já saiu de risco, já está se recuperando, e só 2 precisaram ser internados. Um já está melhor e já foi para casa, e o outro, o médico falou que não consegue mais usar esse medicamento, que eles estão anunciando na TV que teve bom resultado, porque o pulmão dele está muito ruim, ele era asmático, e a esposa dele fuma, então ele acaba sendo fumante passivo. Então ele está internado, está na UTI, e os médicos estão falando que não tem mais chance para ele, não tem mais o que fazer. E esse homem, ele ficou preocupado e falou assim para mim, eu estou preocupado porque eu sou obeso, porque eu também sou fumante e porque também eu tenho problema de pressão. E eu já tinha ido na casa deles para medir as coisas, para dar orçamento para eles, e tinha falado um pouco de Deus para eles, quando estava fazendo as contas e tudo, e falei que está orando pela família e tudo, orando por eles. Até contei isso que eu mandei no grupo esses dias, que o Marquinhos mandou para o meu pai, falando daquelas 4 pessoas que foram curadas pelas orações. E quando aquele homem falou aquilo, ele me viu de máscara na casa dele, e ele falou assim, como que se tem algum lugar para me indicar onde eu compro máscara, porque eu não achei em lugar nenhum, e começou a falar disso. Eu falei, olha, eu tenho uns tecidos impermeáveis lá, eu vou dar uma olhadinha lá, aí qualquer coisa a gente faz algumas.
E eu fui embora na sexta-feira e ontem a gente fez algumas máscaras e nós levamos lá na casa dele a máscara. E quando eu fui entregar a máscara para ele, eu falei para ele não pôr a mão no pano, falei para ele como ele lavar o tecido para não tirar o impermeabilizante do tecido e dei algumas orientações para ele e ele queria me abraçar e eu falei, é melhor não, Deus abençoe. E ele começou a chorar, ele falou, não, fala para mim o valor que eu te pago. Eu falei, não é nada, nós realmente ficamos preocupados com você e a gente queria te abençoar. E ele começou a chorar. E aí ontem eu contando isso para a Thaís mandou uma mensagem e falou assim, nossa Jairo, você tem um coração bom. E eu não respondi isso para ela, não comentei nada sobre o que ela falou e vou comentar agora. Eu passei uma semana, eu até comentei uma vez com o Matheus, que eu acho que a coisa para mim mais absurda, a coisa para mim que é mais... que eu realmente não consigo tolerar é quando fala questões de abuso sexual, principalmente quando isso é com criança. Eu acho que se Deus me colocasse numa situação para que eu ministrasse a palavra de Deus para alguém que abusou sexualmente de outra pessoa, eu acho que Deus iria ter que trabalhar muito no meu coração hoje. Porque se Deus me colocasse nessa condição, hoje eu, Jairo, não iria conseguir. Hoje, se Deus me mandasse ministrar para uma pessoa e eu chegasse de frente com a pessoa e soubesse que ele abusou, eu com certeza iria tentar fazer algum mal na mesma hora aquela pessoa. Eu não conseguiria chegar e falar do amor de Deus e tudo mais para essa pessoa hoje. Por isso que Deus teria que trabalhar muito no meu coração. E a Thaís falou assim para mim, nossa Jairo, você tem um bom coração. E a resposta é não tenho. Porque vendo notícias na televisão de pessoas que foram abusadas, de crianças que foram abusadas, isso me trouxe muito ódio no meu coração. E sabe, você desliga a TV, você sai de perto, eu vou pro quarto, minha mãe assistindo TV aqui, eu vou pro quarto, eu saio de perto, eu coloco fone de ouvido para não escutar aquilo, porque realmente eu sinto ódio sem conhecer a pessoa. Te dá vontade de fazer um mal, alguma coisa grave àquela pessoa. E o texto diz assim, portanto, abandone tudo que é mal, toda mentira, todo fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crer e ser salvos. E dependendo da situação, é realmente muito difícil a gente abandonar os nossos sentimentos próprios, aquilo que a gente realmente está sentindo, para fazer a vontade de Deus, para cumprir a vontade de Deus e aquilo que Deus quer, para alcançar no fim de tudo isso, como no versículo 2 diz aqui, no finalzinho, vocês possam crescer e ser salvos. É muito importante isso, que ele fala dessa condição. E como viver nessa condição? Isso é uma luta constante. Todo dia eu preciso lutar e orar a Deus para que Deus trabalhe em mim, para que eu não venha ter tanto ódio assim
de uma pessoa que eu não conheço só porque eu soube que ele fez algo extremamente ruim. É difícil a gente tentar entender isso, porque como perdoar alguém que faz uma coisa tão grave? Como liberar perdão para alguém que comete uma coisa tão repugnante quanto fazer mal a uma criança? E nós precisamos de Deus para isso. Porque se Deus perdoa uma pessoa assim, nós também temos que perdoar. O versículo 3 diz assim: pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós começamos a conhecer a Deus, o nosso coração, ele já vai mostrando para nós a bondade de Deus, o como Deus é bom. Precisa ser muito bom para perdoar uma pessoa que comete uma coisa dessa contra uma criança. E somente o coração de Deus, só o coração de Deus para perdoar uma coisa desse tipo. E nós devemos que viver com a fé de Deus, viver com não mais por nós mesmos, mas por Cristo, deixando de lado essas coisas que é citado aqui no versículo 1, para que Cristo venha agir através de nós, para que nós tenhamos essa fé, esse amor e possamos liberar esse perdão que parece uma coisa realmente desumana. Perdoar. Parece que é desumano perdoar alguém que comete uma coisa tão grave assim. Quando a gente começa a pensar, a gente fala, não, essa pessoa não tem que ter perdão. Isso não é um ser humano, então ele não tem que ter perdão. E nós estamos errados, porque Deus perdoa. Nós temos que perdoar também. Versículo 4 diz assim: cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Aí a palavra de Deus está dizendo assim: rejeitem todas as coisas. Rejeitem todas essas coisas, então você cresce em fé, você cresce para a sua salvação, você tem a certeza no seu coração que Deus é bom, independente do seu julgamento contra Deus, porque às vezes nós começamos a pensar em algumas coisas, em acusações do diabo, e o diabo está o tempo todo acusando a Deus de coisas que o homem faz. E esses dias Deus me deu um sonho, me dando algumas respostas, me falando como responder a algumas coisas. E eu vou explicar. Uma das perguntas que todo ateu faz é: se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com essas pessoas boas? Por que crianças que não são culpadas de nada, acontecem coisas ruins com eles? E ontem ou antes de ontem, foi antes de ontem, Deus me deu um sonho, é até um pouco engraçado isso. Deus me deu um sonho em que isso era só para me falar algumas respostas. Em que eu estava em casa e nesse sonho eu tinha um sonho. É meio difícil de entender mesmo. No meu sonho, eu tive um sonho que entrava... o céu estava todo nublado, isso meu sonho dentro do sonho. O céu estava tudo nublado e eu via um fecho de luz, só tinha um fecho de luz em um lugar do mundo. Um lugar do mundo tinha uma luz descendo do céu. E eu ficava olhando para aquela luz e me aproximava daquilo, e eu estava orando pelas pessoas que estavam doentes por causa desse vírus, e
e dessa luz que vinha do céu, descia vários anjos, e esses anjos, eles tocavam trombetas, e eles diziam assim: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus, o Rei dos Reis, que tem todo o poder. E quando aqueles anjos que tinham descido, eles faziam como se fossem fileiras ali, descia Jesus no meio deles. E quando Jesus descia num sonho, ele me dava uma receita de um remédio. E eu pegava a receita desse remédio e eu ia até... eu acordava, eu pegava a receita desse remédio, eu acordava e fazia aquele remédio. Eu acordava no sonho do meu sonho, e no meu sonho eu fazia aquele remédio que eu tinha recebido em sonho por Jesus, e eu levava de madrugada no Pacaembu, em outros lugares que estão tendo esses hospitais improvisados por causa desse vírus, e eu começava a entregar, dar aqueles remédio para aquelas pessoas, e de manhã 100% daquelas pessoas estavam curadas. E começaram a me perguntar a receita daquele remédio, e eu disse assim que eu só ia falar a receita daquele remédio para o nosso presidente em rede nacional. E quando chegava para falar em rede nacional com o presidente a receita desse remédio, eu falava assim que antes de dar a receita do remédio, eles tinham que me ouvir tudo que eu ia falar e como que eu recebi essa receita. E ele falava assim: tá bom. E eu pegava o microfone e em rede nacional começava a falar que eu tinha tido esse sonho e como Jesus, o próprio Jesus, tinha dado essa receita. E pessoas no mundo inteiro eram curadas. Então, me chamaram para dar uma entrevista em um programa de TV e falar a respeito disso. E as pessoas falavam assim, fizeram uma pergunta para mim: da onde surgiu essa ideia que salvou todas as pessoas do mundo? E eu disse assim: eu vou contar de novo o que eu contei em rede nacional, mas eu gostaria que ninguém falasse que eu salvei alguém ou que eu fiz alguma coisa para alguém ser salvo, mas que vocês reconhecessem que isso veio de Deus. E uma pessoa um músico desse programa, perguntava para mim e falava assim: como que você fala que Deus existe e Deus deixou isso acontecer e tantas crianças que morreram, tantas pessoas que morreram? E eu respondi para ele que quando as pessoas estavam entregando o remédio para as pessoas lá no meu sonho, eu ficava perguntando para os enfermeiros se alguém conhecia a filha daquele músico. E um enfermeiro falou assim: eu conheço. E eu dei o remédio e falei assim: leva lá, porque Deus me falou que na casa dele, a filha dele está doente, e ele não falou nada para ninguém. E ele chegou lá e deu o remédio, a filha dele foi curada. E aí eu contei isso e perguntei, falei assim: quem sabia disso? E ele pegou e falou assim: ninguém sabia. E começou a chorar. Falou: ninguém sabia, só eu sabia. E aí que vem, depois de contar esse longo sonho dentro de outro sonho, veio a resposta de Deus. Então aquele músico que tinha perguntado para mim por que essas coisas aconteciam com pessoas ruins e tudo mais, por que aconteciam isso? E eu falei para ele, eu falei assim: olha, eu vou te dar a resposta. Só pense comigo uma coisa.
Você, em vez de você acreditar em Deus e orar, você não orou, você não acreditou em Deus. Mas eu orei pela sua filha e Deus respondeu.